Olá, eu sou Carlos Nunes, esse é o Livros e E-Books e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa com o livro A Sombra da Guilhotina, da Hilary Mantel. Quando eu li Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, eu fiquei muito interessado pelo tema da Revolução Francesa. Para quem não sabe, esse livro ele conta uma história tendo como pano de fundo a Revolução Francesa e a repercussão desse fato nas duas cidades mais importantes da época, Paris e Londres. E fazendo a pesquisa sobre o assunto, eu cheguei a esse livro, A Sombra da Guilhotina, da Hilary Mantel, que é considerado o melhor romance já escrito sobre a Revolução Francesa. A Sombra da Guilhotina é um romance lançado em 1992, na Inglaterra, e ele trata dos eventos da Revolução Francesa, mas mais focado, diferente dos outros, dos livros, dos romances históricos que a gente está acostumado, ele foca nas vidas dos três grandes artífices desse fato histórico, que são o Georges Danton, o Maximilien Robespierre e o Camille Desmoulins. E vai desde a infância desses personagens até a execução dos dantonistas na guilhotina. Paralelamente a isso, aparecem várias outras personalidades históricas que a gente está acostumado, como a Maria Antonieta, como o rei Luís XVI, como o Marat. São citados também filósofos, o Rousseau, o Voltaire, que são anteriores a esse período, mas são citados. E, particularmente para nós, leitores, tem a participação muito importante de dois escritores famosos, o Marquês de Sade e o Choderlos de Laclos, acho que é assim que fala, que é autor daquele Ligações Perigosas ou Relações Perigosas. Existem aí as duas versões. A autora coloca aqui, nesse livro, de forma brilhante, esse período bem conturbado, que é até difícil de você organizar. Hoje em dia, passado tanto tempo, a gente tem como organizar tudo cronologicamente, as consequências e causas, tudo isso que a gente estuda no colégio. Mais ou menos eu comparo com o que está acontecendo hoje no Brasil, com essa situação toda da Lava Jato, da nossa política. Mesmo quem está acompanhando desde o início, está meio perdido, porque volta e meia tem um novo depoimento que muda todo o rumo das investigações, que abre uma outra janela, e só mais tarde, mais para o futuro, nos livros de história, quando tudo isso tiver acabado, é que alguém vai poder organizar isso tudo cronologicamente, exatamente relacionar a crise política com a crise econômica e colocar tudo como um fato histórico que aconteceu nessa época. Mas nós que estamos vivendo o momento, é complicado até de entender. A gente não tem exatamente um norte. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e aonde isso vai parar. A gente não tem ideia das consequências que isso vai ter no nosso futuro. E a gente sente muito isso nesse livro. Esses três personagens deram o pontapé inicial nesse fato histórico, mas eles não tinham a noção do que aconteceria, do que viria depois. E isso acabou mergulhando durante o período da Revolução, durou mais ou menos aí uns 10 anos, mergulhou a França num caos, às vezes pior do que já estava, porque ficou sem um poder central e com isso muita gente mandando e cada um de uma facção política diferente, com ideias diferentes e perseguições e matança e execuções na guilhotina para todo lado e um clima de paranoia. Então foi uma situação bastante caótica e bem difícil. Agora imagina colocar isso num livro, transformar isso numa história. E a autora conseguiu fazer isso de forma brilhante. Ela utilizou recursos aqui, todos os tipos de recursos literários ela utilizou nesse livro. Então nós temos discurso em primeira pessoa, em terceira pessoa, nós temos trechos que são como se fossem roteiros teatrais, nós temos cartas, trechos de diários,
E tudo isso, então, junto, forma esse emaranhado de situações, de eventos que culminaram aí no que hoje é a França. Como eu disse, os três personagens principais são o Danton, o Robespierre e o Camille Desmoulins, e a autora acompanha a vida deles desde o início. O Camille e o Robespierre foram colegas de colégio. O Danton não, só entrou na situação mais tarde. O Camille é colocado aqui como o amigo em comum, que ele conhece os outros dois e faz o contraponto entre as personalidades de um e de outro, que só vão se conhecer mesmo num ponto mais para frente. O Camille, ele é bastante sonhador e ele chega a ser até um pouco ingênuo. E como ele está ali no meio da situação dos outros dois personagens que são mais fortes, tem personalidades mais fortes que a dele, ele às vezes atua meio como que um joguete nas mãos dos dois. O Danton, ele é pomposo, ele é orgulhoso, ele sabe, ele é ambicioso, ele sabe aonde ele quer chegar e ele até usa meios às vezes meio escusos para conseguir o que ele quer. É aquele tipo de pessoa que faz de tudo para atingir seus objetivos. Já o Robespierre é o certinho, tanto que o apelido dele é o incorruptível. Ele vive de forma espartana, ele não se casa justamente porque ele se sente casado com a revolução é tudo na vida dele, e isso de tal forma que vai tomando conta dele de tal forma até chegar ao regime, ao período conhecido como regime do terror, em que ele comandou e que aquilo ali chegou de tal forma, tomou conta dele de tal forma que ele se tornou sanguinário. E com isso aconteceu aí o contraponto entre ele e o Danton. Além desses três personagens principais, um outro ponto que chama também bastante atenção em relação às personagens são as esposas. Particularmente a Lucille, que é a esposa do Camille, e a Gabrielle, que é a esposa do Danton. Elas, atendendo às particularidades da época em que as mulheres não se manifestavam, embora nós tenhamos também aqui mulheres fortes, mas essas duas, elas ficam à parte, e justamente por estarem à parte, elas conseguem ver a coisa de uma forma diferente dos seus maridos que estão ali no foco, no fogo do negócio. Então elas também têm sua participação na história, elas fazem certas manipulações, principalmente com seus maridos, que vão levar a desenrolar de novos fatos. São tantas personagens que no início do livro a autora coloca uma lista de várias páginas de personagens que com certeza têm que ser consultados frequentemente. Eu sugiro a quem for ler o livro que tire uma cópia dessas páginas iniciais. Como eu li em e-book, eu imprimi também essa listagem e acompanhei, precisei consultar frequentemente porque você acaba se perdendo. Como eu falei, a revolução aqui não é colocada como pano de fundo de uma história, ela é a própria história. E essa forma de narrar da autora coloca a gente bem ali no meio da situação. A gente se sente mesmo no meio dos acontecimentos, tão perdido quanto os personagens estavam na ocasião, e isso foi feito de forma brilhante, utilizando esses recursos literários que eu falei. E ela não poupa também os detalhes sórdidos, não. As decapitações, as perseguições, as prisões, principalmente na situação no evento da queda da Bastilha, ela conta bastante detalhadamente como foi o passo a passo. A gente vê ali bem a revolta da população, as pessoas se deliciavam com as execuções. Nós temos aqui algumas situações de barbárie. E como pode um povo civilizado, supostamente civilizado, ter chegado a tal ponto? Um outro fato bem interessante desse livro, que a autora também menciona no início, é que ela utilizou falas reais, tiradas de discursos, de panfletos, de registros históricos,
e colocou então na boca dos personagens falas reais, que eles proferiram na realidade. Isso também é um detalhe bem interessante. No geral, é um livro denso, é cansativo, mas muito instrutivo. A leitura é prazerosa. Ele só é cansativo por conta do excesso de personagens e de fatos históricos, de reviravoltas. Então ele tem que ser lido com calma, com cuidado, com essas consultas frequentes à lista de personagens, mas é uma leitura gostosa que flui bastante e extremamente instrutiva para a gente entender não só o fato histórico, a Revolução Francesa, mas principalmente a repercussão que isso trouxe para o nosso mundo. Porque o que tem a ver? Tem muito a ver. Toda essa situação, toda essa liberdade que nós temos hoje, liberdade de imprensa, direitos humanos, a própria divisão política entre direita e esquerda, tudo isso começou na Revolução Francesa. Foi realmente um divisor de águas na história da humanidade e a gente percebe isso muito claramente nesse livro. Como eu sempre faço, ao terminar a leitura de um livro, eu vou atrás de algum filme que exista sobre o assunto. Nesse caso, especificamente, eu encontrei 2. Um eu ainda não assisti. O outro é o mais famoso, é o Danton, Processo da Revolução, com o Gérard Depardieu, que é um filme também muito interessante. Esse eu assisti há muitos anos atrás. E ele narra já a reta final da situação do confronto entre o Danton e o Robespierre. Então ele foca num momento específico do final da vida do Danton. E temos também aqui, a Revolução Francesa, que é uma minissérie, se eu não me engano, são 6 horas de duração, que foi feita justamente para comemorar, aí eu não lembro exatamente quantos anos, da Revolução Francesa, foi feita pelo governo francês. Esse eu não assisti, mas eu sei que tem aí no YouTube. Além desses filmes históricos, temos muitos documentários aí no YouTube, nesses canais históricos, com certeza tem muita coisa para quem quiser se aprofundar na história. E tem também as obras mais ficcionais, né, usando como pano de fundo, como o próprio Um Conto de Duas Cidades, que inclusive eu fiz vídeo, vou deixar linkado. Temos filmes aí também, o famoso Maria Antonieta e tantos outros. Basta procurar que a gente acha que o assunto é inesgotável. Então, a dica de hoje é essa. Quem quiser se aventurar a saber um pouco mais sobre a Revolução Francesa, é um livro bastante interessante, recomendo. Então, se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like e assine o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.